Imagina só isso agora. Existem lugares no planeta que continuam praticamente vazios não porque ninguém encontrou ainda, mas porque o ser humano decidiu não ficar ali. Pensa nisso por um segundo. Não estamos falando de florestas comuns ou desertos turísticos. Estamos falando de regiões reais onde o risco é tão alto ou a história foi tão pesada que simplesmente ninguém insiste. A galera descobriu que o mapa que a gente vê todos os dias mostra apenas os lugares onde a vida humana deu certo. O resto fica de fora, silencioso, quase esquecido. E o mais louco é perceber que essas áreas não estão escondidas, elas estão bem ali, só não fazem parte do mundo que a gente aprendeu a enxergar. E quando você entende isso, a próxima pergunta aparece sozinha: quantos lugares foram rejeitados antes mesmo de serem ocupados? Agora pensa nisso, um lugar pode existir por décadas e ainda assim ser tratado como se ninguém tivesse interesse real em ficar ali. Olha o que rolou em algumas regiões do planeta onde o risco simplesmente venceu qualquer tentativa humana. A galera descobriu que áreas inteiras foram sendo deixadas para trás não por falta de espaço, mas porque cada tentativa de ocupação custava caro demais. Não é mistério, é cálculo frio, distância extrema, contaminação, clima que muda do nada, logística que vira pesadelo. Em certos pontos, a própria permanência diária vira uma roleta, não porque algo sobrenatural acontece, mas porque o ambiente cobra um preço alto o tempo todo. Você não vai acreditar como alguns desses lugares têm registros de tentativas curtas, bases improvisadas, estruturas abandonadas, tudo indicando que alguém tentou, falhou e decidiu não insistir. Pensa nisso, não é que ninguém saiba que esses lugares existem, é que ficar ali não compensa, o risco vence a curiosidade. E quando você junta esses fatores, isolamento, custo absurdo e perigo constante, o resultado é sempre o mesmo: mapas vazios, poucas imagens públicas, quase nenhuma história popular. A galera percebeu que esses espaços funcionam como um filtro natural, eles selecionam quem pode ficar e expulsam quem tenta desafiar. E aqui vem a revelação concreta: esses lugares não são exceção, eles são parte de um padrão silencioso do planeta. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like porque o próximo exemplo deixa isso ainda mais insano. E agora segura isso, porque aqui a coisa muda de nível. A galera descobriu que esses lugares rejeitados não estão concentrados em um único ponto do planeta, eles aparecem espalhados pelo mundo inteiro, em continentes diferentes, climas diferentes, histórias diferentes, mas sempre com o mesmo resultado final: ninguém fica. Pensa nisso com calma, zonas inteiras permanecem vazias não por acaso, mas porque ao longo do tempo o próprio ser humano foi testando, recuando e deixando claro que ali o custo sempre supera qualquer vantagem. E é aqui que entra o fato louco que pouca gente percebe: o mapa habitado do planeta não reflete o tamanho real da Terra, ele reflete apenas onde deu certo viver. Tudo fora disso vira um grande espaço neutro, pouco explorado, pouco documentado, quase invisível para quem olha de fora. Olha o que rolou: quando você soma regiões congeladas extremas, áreas contaminadas, terrenos instáveis, zonas isoladas demais e locais marcados por eventos pesados do passado, o resultado é gigantesco demais, uma parcela enorme do planeta simplesmente rejeitada. Não é exagero, a galera percebeu que a maior parte da superfície terrestre nunca foi feita para sustentar presença humana constante. E aí bate aquela estranheza: porque a gente cresce acreditando que o planeta está todo ocupado, quando na verdade só pequenas faixas foram adaptadas para viver. Essa é a primeira grande virada do vídeo. Não estamos falando de lugares curiosos isolados, estamos falando de um padrão global, silencioso, quase ignorado. E quando essa ficha cai, surge uma nova pergunta ainda maior: será que esses vazios existem só por causa da natureza, ou a história humana também empurrou muita gente para longe desses lugares? Mas calma, isso ainda é o começo, porque nem todo lugar vazio ficou assim por causa do clima ou da distância. Pensa nisso, existem regiões que até poderiam sustentar alguém hoje, mas foram marcadas por decisões humanas tão pesadas que o abandono virou regra. Olha o que rolou em áreas onde testes perigosos, conflitos longos ou acidentes deixaram um rastro que ninguém quis herdar. A galera descobriu que o medo não vem do terreno, vem da memória. Mesmo quando o risco imediato diminui, a ideia de voltar não compensa, o custo psicológico pesa, o investimento assusta, e a reputação do lugar expulsa qualquer tentativa antes mesmo de começar. E aí acontece algo estranho: essas regiões entram num limbo, não são totalmente inacessíveis, mas também não entram no circuito normal da vida humana. Mapas mostram, imagens existem, mas ninguém fala muito, ninguém divulga, ninguém normaliza. Pensa nisso, o abandono deixa de ser reação e vira política silenciosa, não escrita, mas seguida por todos. E quando você olha para esses pontos isolados, percebe que a história não termina quando o evento passa, ela continua moldando o presente. Bases viram ruínas, cidades planejadas viram marcações apagadas, estradas viram traços esquecidos. O lugar até está lá, mas a decisão já foi tomada faz tempo. E é aqui que a curiosidade cresce de novo: por que essa história consegue expulsar pessoas por gerações? Quantos outros lugares ainda estão vazios não por perigo atual, mas por algo que aconteceu décadas atrás e ninguém quis enfrentar de novo?
E aqui a história pesa de verdade, porque alguns lugares não expulsaram pessoas aos poucos, eles foram esvaziados de uma vez. Pensa nisso, regiões que tinham planos de expansão, rotinas, estruturas completas, e que de repente se tornaram inviáveis de um dia para o outro. A galera descobriu que certos eventos não só afastam quem vive ali, mas criam um efeito duradouro, como se o lugar carregasse um aviso silencioso. Mesmo quando os anos passam e o cenário parece estável, a decisão de voltar nunca é simples, porque o risco não é só físico, é econômico, político e humano. Olha o que rolou. Autoridades avaliam custo, empresas analisam retorno, famílias pensam em futuro, e em todos esses cálculos a resposta costuma ser a mesma: não vale a pena. Não é exagero dizer que a história transforma a geografia em tabu prático. E o mais absurdo é perceber que, em muitos desses lugares, o perigo inicial já não é tão alto quanto foi, mas a combinação de desgaste, estigma e logística pesada mantém tudo vazio. Pensa nisso, não existe urgência suficiente para reocupar, não existe benefício claro para enfrentar o passado, então o abandono vira padrão. Estradas continuam intactas por anos, prédios seguem de pé, mas ninguém entra no ciclo normal da vida. A galera percebeu que o planeta guarda espaços congelados no tempo, não por gelo ou clima, mas por decisões humanas acumuladas. E quando você junta tudo isso, entende que esses vazios não são falhas do mapa, são escolhas repetidas ao longo de gerações. E aí a sensação estranha aparece de novo, porque se a história consegue transformar regiões inteiras em zonas rejeitadas, quantos outros lugares ainda permanecem vazios simplesmente porque ninguém quer pagar o preço de recomeçar ali? Agora vira a chave, porque nem sempre o problema é história ou decisão política, às vezes o limite é o próprio corpo humano. Pensa nisso, existem regiões onde ficar não é questão de coragem, planejamento ou dinheiro, é questão de sobrevivência básica. A galera descobriu que em certos pontos do planeta o corpo começa a falhar rápido demais, falta oxigênio, o frio drena energia, o calor desidrata, a pressão muda, o isolamento cobra um preço silencioso. Olha o que rolou, mesmo com tecnologia avançada, roupas especiais e suporte constante, a permanência vira um esforço contínuo só para continuar vivo. Não é mistério, é biologia pura. E quando a vida diária vira uma sequência de adaptações extremas, ninguém fica por escolha, só por necessidade temporária. Bases surgem, funcionam por um tempo, e depois são reduzidas ao mínimo ou abandonadas. Pensa nisso, não existe cidade crescendo onde o simples ato de respirar já exige adaptação. O planeta impõe limites claros, e quando esses limites são ultrapassados, a presença humana vira exceção. A galera percebeu que muitas dessas áreas nem chegam a entrar na conversa sobre ocupação, elas já são descartadas no planejamento inicial. E aqui bate aquele choque silencioso, porque o mapa mostra espaço livre, mas o corpo mostra outra coisa, aquele espaço nunca esteve realmente disponível. E quando você entende isso, a curiosidade muda de nível, porque se o planeta define onde a gente consegue existir, quantas áreas ainda são apenas território no papel, mas nunca serão lar de ninguém? E agora vem a virada que muda completamente a forma de olhar para o planeta. Pensa nisso com frieza, se alguém tivesse que redesenhar hoje um mapa de onde vale a pena viver, começando do zero, usando só lógica, custo e risco real, boa parte dessas regiões continuaria vazia do mesmo jeito. A galera descobriu que o abandono não é atraso tecnológico nem falta de coragem, é eficiência. Olha o que rolou, quando governos, empresas e pessoas analisam onde investir energia, dinheiro e tempo, o planeta passa por uma triagem silenciosa. Ficam as áreas com um clima estável, acesso fácil, retorno rápido e risco controlável, todo o resto vira excesso. E é aqui que a cabeça dá um nó, porque a gente cresce achando que o mundo foi todo feito para ser ocupado, quando na prática só pequenos recortes realmente funcionam. Pensa nisso, não existe nenhum esforço global para conquistar esses vazios, porque não há urgência suficiente que justifique. Mesmo com tecnologia moderna, esses lugares continuam perdendo na comparação. Não é loucura total do ambiente, é custo-benefício cruel. A galera percebeu que, se o planeta fosse observado como um projeto, muitas dessas regiões sequer entrariam na fase de planejamento. E isso muda a pergunta, não é mais por que ninguém mora ali, a pergunta vira por que alguém iria. Quando esse raciocínio aparece, o mistério some, mas o impacto aumenta, porque o vazio deixa de parecer estranho e passa a fazer sentido. E é nesse ponto que a curiosidade cresce de novo, porque se tanta coisa já foi descartada por lógica pura, será que o mapa que a gente usa mostra o mundo real, ou só o mundo que deu certo até agora? E aí entra um detalhe que quase ninguém percebe, a forma como esses lugares aparecem, ou melhor, quase não aparecem, no dia a dia de quem olha mapas e imagens comuns. Pensa nisso, quando uma região não tem cidade, rota frequente, economia ativa ou movimento humano constante, ela simplesmente perde prioridade visual. A galera descobriu que mapas, imagens públicas e representações populares são feitas para funcionar, não para mostrar tudo. O foco vai para onde alguém precisa chegar, passar, morar ou investir. O resto vira fundo neutro, superfície lisa, pouco detalhada.
Olha o que rolou. Essas áreas vazias até existem nos sistemas, mas aparecem simplificadas, porque ninguém precisa delas com precisão diária. Não é mistério e nem ocultação, é economia de esforço e utilidade. E isso gera um efeito curioso. Quanto menos detalhe você vê, mais estranho parece, como se algo estivesse faltando. Pensa nisso, o cérebro estranha o vazio porque está acostumado com densidade, com ruas, nomes, caminhos. Quando isso some, a imaginação tenta preencher. A galera percebeu que é assim que surge a sensação de que certos lugares não aparecem direito, quando na verdade eles só nunca foram importantes o bastante para ganhar destaque. E aí a pergunta muda outra vez, não é sobre o que está escondido, é sobre por que só enxergamos aquilo que nos serve. E é aqui que tudo se encaixa de vez. Pensa nisso, o planeta que a gente conhece não é o planeta inteiro, é só a parte que aceitou a presença humana sem cobrar um preço alto demais. A galera descobriu que mapas não mostram o mundo como ele é, mostram um mundo que funciona para nossa rotina. Onde tem gente, tem detalhe, onde não tem, fica o silêncio. E isso muda completamente a forma de olhar para esses vazios, porque eles não são falhas, são respostas. Respostas a clima extremo, a história pesada, a limites do corpo e, principalmente, a decisões repetidas ao longo do tempo. Olha o que rolou. Enquanto algumas regiões viram centros cheios de informação, outras continuam grandes demais, distantes demais, caras demais para entrar na conta. Não é que o planeta esteja incompleto nos mapas, é que ele é gigantesco demais para caber inteiro na vida humana. Pensa nisso. Esses lugares não foram feitos para serem ocupados, e tudo bem, eles continuam existindo, silenciosos, indiferentes. Quando essa ficha cai, a curiosidade vira a respeito, porque o vazio deixa de parecer estranho e passa a parecer lógico. O mundo não foi rejeitado por acaso, ele foi filtrado. E a pergunta final que fica não é sobre segredos ou mistérios, é mais simples e mais pesada. Quanto do planeta você nunca vai ver, não porque está proibido, mas porque ele nunca precisou de você.